Iniciando mais um IndústriaCast, hoje com um convidado super especial que o mundo do triatlon, depois que eu comecei a buscar, me trouxe. Grande professor Renato André, professor, doutor, especialista aí no mundo dos esportes, triatleta desde a juventude. Prazer imenso ter você aqui nesse bate-papo. A gente vai falar um pouquinho da sua trajetória no esporte e conta aí pra gente como que começou a sua vida no esporte. Beleza. Primeiro, obrigado aí, Júlio, pelo convite. É um prazer estar participando aqui desse teu projeto. Esse tipo de projeto de podcast, né, de entrevista, acaba permitindo com que você resgate histórias que são interessantes, né, na nossa trajetória. E é isso. Então, obrigado novamente. É verdade, você falou, eu estou desde sempre metido com esporte, né? Como muitos, fui levado para a natação, para aquela história de que a natação é bom para criança que tem asma, né, e tal. E nadei muitos anos, né? Nadei muitos anos, até na adolescência, que eu fiquei sabendo que ia ter um triatlon, né? Na pré-adolescência, eu tinha 12 anos quando eu fiz meu primeiro triatlon. Foi em outubro de 90. E aí um colega da natação falou, você vai no triatlo? Eu falei, triatlo, não sabia nem o que era isso, né? E aí fui lá saber o que era, achei legal, porque tinha natação, só que eu não tinha bicicleta de pneu fino, né? Eu até brinquei de BMX, um pouco de mountain bike, mas não tinha bicicleta de ciclismo. E aí eu falei com meus pais, e aí nós ficamos sabendo que estava tendo um garage sale na embaixada da Espanha, e essas coisas eles vendem, trocam embaixador, eles vendem coisas e tal. E aí nós fomos lá, e aí tinha uma Monarch 5. Monarch, a gente conhece aqui a marca Monarch no Brasil. Pelos Monarcão. Só que a Monarch original, ela é sueca. Lá atrás houve uma briga na justiça, o pessoal no Brasil acabou tendo uma liminar para usar o nome Monarch e as coisas assim. Mas enfim, meu pai comprou essa bicicleta para mim, era uma Monarch sueca, aro 26, com uma coroa e 5 catracas, ou seja, uma bike de 5 marchas, e ela era tamanho 48, se eu não me engano. Era uma bicicletinha de ciclismo miniatura, assim, né? E foi com essa bicicleta que eu fiz o primeiro triatlon nessa época. E aí foi muito legal. A categoria que eu competi era até 14 anos. E eu fiquei em quinto. Caraca. E foi super legal. E largava lá em Brasília, no lago do Pedalinho. E era um lago dentro de um parque da cidade lá, cheio de pato, uma sujeira, meu amigo, um nojo aquele negócio. Mas nós nadamos lá, e se eu não me engano, eram 250 metros de natação, uma volta no parque por fora, que eram 10 quilômetros, e eu acho que eram 2 quilômetros, 2,5 quilômetros de corrida, alguma coisa assim. E foi ali que começou o negócio. Nessa prova, meu irmão, Ricardo, também participou. Mas ele não gostou muito, ele era nadador, mas ele também era músico, e estava no momento indo mais para a música, e eu achei muito legal. E aí, depois disso, eu fiquei vários anos numa transição, largando a dedicação da natação. Na verdade, a minha motivação para nadar diminuiu ali, ia diluindo conforme eu me integrava e praticava mais o triatlon. Então eu digo para você que foram, sei lá, mais uns 5 anos nessa coisa. Eu sou nadador e aspirante a triatleta, digamos assim. Só que o treinamento ele é muito diferente para a natação e para o triatlo. A natação do triatlo é muito diferente para a natação de piscina. E eu tinha na piscina um grande treinador
chegou a ser treinador da seleção. Eu sou o Hugo, era meu treinador de natação para nadador. Só que eu tinha treinadores de ciclismo e corrida que levavam o meu treinamento para o triatlo. Chegou um momento em que esse negócio ficou insustentável. Manter 3 treinadores. Nem tem outro, mas 2 focos distintos. Eu falo não financeiramente, mas eu falo manter em termos de porque para fazer encaixar a o treino de cada um, porque treinamento. cada um pensa. Exatamente, porque um estava focado, eu sempre fui nadador de 100 e 200. Né? 100 e 200 costas, 200 medley, até nadava alguma coisa da velocidade do crawl, mas mais ou menos assim. Já no triatlo, eu tinha que ser um nadador de ritmo, de fundo. Então o treinamento não batia. Né? Foram muitos anos me dedicando a ambos, me desenvolvendo em ambos, nadando brasileiro de natação, piscina, Mocó, os grandes campeonatos da natação. E aí, em um determinado momento, o triatlon, que se mostrava um negócio muito mais divertido, muito mais diferente, moderno. E eu falei assim, não, eu vou ficar no triatlon. Vou ficar no triatlon. E aí, foi uma época interessante, porque eu entrei na faculdade muito cedo, né, com 15 anos. 15 anos? Eu entrei na faculdade de Educação Física e os 3 primeiros anos da faculdade fui muito dedicado ainda ao esporte, né? Então eu era um aluno mediano, mas focado no triatlo. E aí, em 1998, eu vinha de umas provas boas em 97, e em 98, no Campeonato Brasileiro de Fortaleza, eu me classifiquei para o Campeonato Sul-Americano de triatlon em Montevidéu, no Uruguai. E nessa época você não tinha tanto essas provas promocionais, você não tinha, eu falo provas promocionais de massa, como existe hoje, né? Para você participar de um campeonato internacional, você não fazia inscrição como é hoje. Não, você tinha que ser convocado para a seleção brasileira. Como é no futebol, como é no judô, você tem que ser era seleção brasileira mesmo. Seleção brasileira. Então, obviamente, você tem que alcançar pontos, né, nos campeonatos nacionais e por aí vai. E nesse campeonato de Fortaleza, classificavam para o sul-americano os 3 primeiros. E eu fui terceiro. E classifiquei para o sul-americano. E fui para o sul-americano. E aí, chegar no sul-americano foi uma prova fantástica, assim. Por quê? Porque nessa época eu era de uma categoria que chamava Júnior Elite. Então tinha o Age Group. Então, por exemplo, você tinha 19 anos, você era da categoria, se eu não me engano, de 17 a 19. Amador. E tinha uma outra categoria, 17 a 19, que eram os garotos que andavam com a galera do profissional. Eu era dessa categoria. O profissional era só maior. Exatamente, só maior. Só maior. Né? Então, no Campeonato Sul-Americano, o 17 a 19 elite largava junto com o profissional. E o 17 a 19, 20 a 24, abaixo disso, largava, a prova era num outro dia, que era a categoria e dividia as categorias e o momento da prova também. Exatamente, e o horário da prova também. E o Júnior Elite compete junto com o profissional, tanto no masculino quanto no feminino. E aí eu fui pro Uruguai e competi junto com o profissional. Então aquilo ali foi uma loucura para mim, assim, né?
Porque no Campeonato Brasileiro, eu já competia contra os profissionais. Largava junto, contra meus ídolos. Né? Então, quantas provas eu larguei ali no Campeonato Brasileiro. Do meu lado estava Leandro Macedo, Alexandre Manzan, Casadio, Armando Barcelos, Maximiliano, Gustavo Garzon, Alexandre, esses caras que eu cresci idolatrando e vendo de longe, indo assistir prova, tendo esses caras como ele. E aí eu cheguei naquele nível que eu competia contra eles, né? Obviamente eu não ganhava, mas eu competia contra eles. E aí quando eu fui para o Sul-Americano, eu competi com esses caras, só que do universo sul-americano, né? Então você tinha um Oscar Galíndez ali, que já tinha sido campeão mundial de duatlon, né? E nós estávamos num período de transição, porque acabara de ter sido liberado o vácuo. Então, foi exatamente nessa época, porque eu competi sem vácuo, triatlon olímpico, e com vácuo quando começou. E esse 98 foi o primeiro sul-americano com vácuo. E aí foi muito... O vácuo no ciclismo ali. O vácuo no ciclismo, que antes não era liberado, né? Então, era uma outra dinâmica. O triatlo era, há quem diga que é outro esporte, né? Porque formam-se pelotões, né? E a dinâmica da competição muda. Porque antes, você tinha muitos triatletas que foram formados em um esporte, meu caso, fui formado na natação e passei a fazer natação combinado com ciclismo e corrida. Hoje, você já tem os jovenzinhos sendo formados triatletas. Já pensando no... Naquela época, não, porque o triatlo ainda era um negócio muito recente. Então, você migrava de uma modalidade, isso era mais comum, digamos assim, né? E então, quando você migrava, você não era, digamos, especialista nos três, você tinha a seguinte situação. Um número de mudanças de posição durante a prova muito grande. Então, às vezes, o cara que era nadador, ele saía na frente, muito na frente dos outros. Só que ele pedalava mal. Aí o pessoal buscava ele, ele ficava para trás. Só que ele era um corredor razoável. Aí ele passava grande parte daqueles que passaram ele no ciclismo. Hoje em dia a dinâmica mudou, porque formam-se grupos de ciclismo, e se o grupo que vem de trás não for muito forte, ele não busca. Ele não dá conta, né? Hoje os corredores são muito, muito fortes, em nível de mundial, por exemplo, muito homogêneo, né? Se você pegar aí no campeonato mundial, você vai ver no masculino, por exemplo, o volume de corredores que correm os 10 entre 29 e 30 minutos é muito grande. E é surreal. É surreal. Correr. Cara, 10 km, 10 km depois 10 km em 30, depois de nadar e pedalar, eu vou te falar, é surreal. É surreal, né? Nessa época, por exemplo, o Dimitri Kaag, o Simon Whitfield, Leandro Macedo, esses grandes corredores do triatlo mundial, o próprio Alexandre Manzan, corriam a 32, 33 minutos, 10 quilômetros, e buscavam muita gente, ganhavam provas do circuito mundial, né? Com um pace muito diferente do que é hoje, né? Mas aí, voltando lá, o que aconteceu foi que, de repente, eu estava Teve um grupo de colombianos que saíram em primeiro da água, formaram um grupo na frente, e o segundo pelotão estava a massa dos atletas. E para mim uma lembrança muito importante, estava Alexandre Manzan, Leandro Macedo, Juraci Moreira, que inclusive tem 3 Olimpíadas, e eu estava lá no meio, né? E, meu irmão, um ritmo alucinante, os argentinos, chilenos, e aí o Oscar Galíndez, que na época era um dos ciclistas mais fortes do mundo, veio de trás, porque ele não nadava tão bem, passou por nós
E aí foi todo mundo atrás dele. Aí o pelotão ficou ainda mais agressivo, buscou os colombianos lá na frente, lá. E aí descemos da bicicleta, todo mundo junto, sempre para correr. E aí, nessa prova, eu fiquei em sexto. Né? Perdi o sprint para um camarada do Chile, que me buscou, e no sprint final perdi para ele. Mas por que eu estou contando isso? Porque nessa prova eu classifiquei para o Campeonato Mundial. Porque a regra da época, lá, nesse Sul-Americano, é que os 10 primeiros conquistavam a vaga para ir para o Campeonato Mundial. E no ano anterior, eu havia classificado para o Mundial em Cancún e por conta de vários motivos eu não consegui ir, né? Então, isso em 97. Aí, então, eu acho que foi isso mesmo. Aí, em 98, eu fui, o Mundial foi em Lausanne, na Suíça. Não? Não, mas não tem problema não. Eu pego o do backup. Esse aqui não tá pegando? Não, esse daqui. Não, mas eu acho que tá tranquilo. Depois, mas eu pego o áudio principal aqui. Já passo. Pode ir. Tá. Então eu fui para Lausanne, na Suíça, e Lausanne tem uma importância especial para o mundo do esporte, porque lá é a sede do Comitê Olímpico Internacional. Então você chega em Lausanne, tudo são os anéis olímpicos, a cidade ela é toda... ela é emblemática nesse sentido, né? E ir competir lá, vestindo o uniforme do Brasil, seleção brasileira, foi muito legal. E eu fiz a melhor prova da minha vida. Eu cheguei lá, como de ver no triatlo, né, muito magrelo. Eu cheguei lá, eu acho que eu estava com 57 quilos. Né, 58 quilos, alguma coisa assim, tipo 10 quilos a menos que eu tô agora, entendeu? Mas muito forte. A corrida sempre foi meu fraco, mas eu cheguei correndo razoavelmente bem. Eu não fiz a natação que eu queria, eu senti muito frio, porque lá nós nadamos num lago que é fundo de pedra, e aí você vê as montanhas assim, lá em cima, branco, de gelo, de neve. E é meio... Parece que ali naquela região é divisa já com a França, e eu senti muito frio, e a pancadaria no início, porque os europeus são muito grandes, cara. Eles são realmente... de envergadura. De tamanho. E aí eu senti muito essa parte de contato físico na água, então não fiz a natação que eu queria. Mas aí eu peguei um bom grupo do ciclismo, e lá em Lausanne tinha umas subidas, e aí tinha uma parte lá que era a subida meio em zigue-zague, e naquele tipo de asfalto que não tem meio fio, que é comum na Europa, um gramado logo do lado, e muito público. Eu juro para você que teve uma hora assim que parecia que a gente via os VHS de prova do Tour de France, de tanto público entrando na pista assim, eu falei, nossa, que legal isso aqui, cara, muito legal. E aí deixei a bike, saí para correr. Não fiz a corrida que eu quis, mas corri bem. Só que lá eu me deparei com a realidade do nosso esporte. Por quê? Porque nos planos, com o meu treinador, professor Ildeão Bonifácio, a meta era ficar tipo entre os 30. Eu tinha ficado em sexto no Sul-Americano e a meta era ficar entre os 30 no Mundial. Eu passei muito longe. Eu fui 90º no Campeonato Mundial. E aí eu me dei conta do nível. O nível internacional ali. É outro nível, meu. É outro nível. Para você ter uma ideia, eu me lembro que no dia anterior eu fiquei tentando traduzir a fala da equipe
que estava da equipe da Austrália, que estava revisando a estratégia que eles tinham feito para um atleta lá ganhar no age group. Eu estava do lado da comissão técnica lá tentando entender o que eles estavam falando. Não existia esse nível de... A gente mal tinha acesso à equipe médica da seleção do Brasil, entendeu? Era um nível muito diferente, né? Então, quem ganhou a prova é um americano que até, o Tim Don, chegou até a ganhar o Ironman do Brasil aqui, anos depois que entrou no profissional para valer e saiu do Junior Elite. A distância entre ele e eu, em termos de tempo, não era assim tão grande. Mas pensar que chegaram 89 aqui, no meio, e do jeito que eu estava, tanto que eu tinha me dedicado para aquilo, eu falei, para mim deu. Por que eu falo isso? Porque eu cresci naquele momento de transição entre natação e triatlon. Eu sonhei em ser campeão mundial. E por que eu sonhei? Porque eu conheci o campeão mundial, que era o grande Leandro Macedo. Fica aí um abraço para o meu ídolo, né? Leandro Macedo. Ele sempre foi, para mim, o maior de todos. Só que eu não tinha noção da diferença entre campeonato mundial e circuito mundial. Quando ele fala assim, Leandro, campeão mundial, ele foi campeão do circuito mundial, que são várias provas. É diferente. Em hipótese alguma, estou tirando o mérito dele, em hipótese alguma. Ele é o grande do triatlo brasileiro. É meu maior ídolo. Mas é diferente. Eu não tinha essa noção. Eu não corri o circuito mundial. Na verdade, eu corri 2 etapas do circuito mundial que aconteceram no Brasil. Mas eu não corri o circuito inteiro. Todas as etapas. Eu não tenho esse background, entendeu? E o Leandro foi campeão disso. Quando eu cheguei no Mundial, foi que eu fui me dar conta. Mas só para isso aí, para uma dúvida minha. O Mundial é um evento específico e o circuito é um outro Mundial? O circuito são várias provas pelo mundo durante o ano inteiro. Certo. Quem é que ganha? Quem fizer mais pontos. Você chega em primeiro, sei lá, ganha 10 pontos. Chama segundo e ganha 8. Quem formar mais pontos no final do circuito, ganha o circuito mundial. Então você é campeão do circuito mundial. O campeonato mundial é um dia, um evento específico. Esse de Lausanne era o campeonato mundial. Tanto pra você ter uma ideia, o Leandro ele ganhou, se eu não me engano, em 1991 o circuito mundial. Nós estávamos em 98. Essa prova na Suíça foi o campeonato. Nessa prova, o Leandro ficou em 40º alguma coisa. Caraca. Então, porque aí você olha a equipe lá, a equipe da Austrália, tem 10 caras, sei lá quantos caras. Então, são todos os melhores de todos os países unidos no mesmo dia. Minha conclusão, não dá mais para mim. Não dá. E aí eu já estava ali entrando no 3º ano da faculdade, ou já no 3º ano da faculdade. Então eu voltei para o Brasil e falei assim, cara, agora eu vou largar de mão. Eu não vou ser campeão mundial. Então eu vou me dedicar à profissão, a ser alguém na vida, porque eu preciso sobreviver e é isso. E aí eu passei de um aluno mediano para um aluno bem dedicado, digamos assim. E aí eu me formei, eu sou professor de educação física, e trabalho com isso desde sempre, e sempre estive envolvido com esporte, dando aula de natação, dando treinamento, e também estudando fisiologia do exercício, avaliação física.
cheguei a ter um laboratório particular de fisiologia do exercício, onde eu prestava serviços nesse campo. Mas aí nessa trajetória, digamos assim, como profissional liberal, eu me mantive ativo, eu me mantive fazendo esporte, fazendo todas as coisas que eu gosto, andar de skate, coisas assim. Surfar. O surf é uma coisa que surgiu na minha vida em 96, quando eu comprei minha primeira prancha. E no universo do surf, eu sou o Howley, né? Eu sou aquele eterno aprendiz, né? Que segue tentando aprender. E estou sempre envolvido com o mar. Mas o que eu ia te falar é que eu continuei praticando esporte, né? E aí aconteceu um negócio muito interessante. Porque no Brasil, nós havíamos tido algumas provas de Ironman por iniciativa empresarial, né? Que acontecia em Porto Seguro, se eu não me engano, e eu nunca participei. E aí, nós estávamos em Brasília, um grupo de colegas muito grande que cresceu nesse movimento de triatlon, e aí chega a informação de que aconteceria no Brasil pela primeira vez o Ironman. O Ironman original, da franquia, lá nos Estados Unidos. E aquilo aí foi um alvoroço, né, na minha geração ali. E aí nós marcamos de nos encontrar. E o assunto em pauta era esse aí. E aí tem aquela lanchonete Habib's, ela tinha recém-inaugurado, a gente nunca tinha ido lá comer esfirra e tal. E aí juntou esse grupo de triatletas. A maioria não estava mais participando, não estava mais praticando triatlon. E nós tínhamos alguns ali que são ídolos para mim da mesma geração, né? Leandro, um cara mais velho, que é o Kenny, o João Carlos, o Vicente, meus amigos do coração. Alguns a gente já conhecia antes do triatlo, outros foi o triatlo que trouxe. E eles botaram pilha, né? Pessoal, tinham vários outros. Manel, Haroldo, Dornelas, Diniz. Vamos fazer? Aí todo mundo, como assim? Vamos fazer? Vamos fazer. Pô, mas os caras estão parados, vamos fazer. O Thiago, o Slot, vamos fazer. Lorival, Bruno Careca, vamos fazer. E a gente comendo esfirra ali, aí alguém botou a mão na mesa assim, casa aí. Vamos fazer, mas vamos fazer só se for todo mundo. Vamos fazer. Cara, liguei meu treinador. Doc, me inscrevi no Ironman. Como assim? Me inscrevi no Ironman. Ele falou, não, rapaz, você vai se machucar. E o full mesmo, né? Porque hoje em dia o pessoal usa Ironman, mas era o 70.3. O full 2001, não tinha 70.3 Não existia o 70.3. Era o Ironman de Florianópolis, 2001. Aí falei pra ele, você me treina? Aí ele falou, não. Aí eu falei, por que não? Aí ele falou assim, porque você vai se machucar, a tua carcaça, ela reencontra você para praticar esse esporte, mas no atual momento não tá bom para você esse negócio, tava me dedicando muito à profissão, né? Aí eu falei para ele assim, ele até brinca com essa história, ele falou assim, mas se você não me treinar, eu vou ter que arrumar outro treinador. Ele falou, então eu te treino. Não tem escapatória, né? Treino. Um adendo aqui, o Ideão é uma pessoa muito importante na minha vida, porque ele foi meu treinador por muitos anos na adolescência, de triatlon. Já tinha passado pelo Marcelo Lobão, pelo Zé Carlos, e aí depois eu saí do treinador Hugo, fui nadar com o professor, o falecido Zé Gustavo, que aí era natação para o triatlon, né? E o Ideão me passava ciclismo e corrida, e era uma época que não tinha internet,
Não tinha essas tantas tecnologias. Eu me lembro que eu tinha que ir na casa dele, ele datilografava o meu treino, aí ele me dava a ficha, e aí eu pegava o treino e ia treinar, porque a vida do triatleta é você, o sol, o asfalto, né? Tinha menos os grupos, né? Às vezes a gente se reunia para fazer treinos em grupo no final de semana, mas era mais... O treino de ciclismo de corrida era mais sozinho, né? E musculação também. E aí, ele me treinou muitos anos. E aí, quando eu falei assim, então vou arrumar outra coisa para me treinar. Ele falou, não, então eu te treino. E foram 4 meses. 4 meses de preparação. 4 meses de preparação. Mas você estava ativo? Eu estava ativo. Eu estava praticando esporte, digamos assim, mas não treinando, né? Certo. Mas as 3 modalidades, não 2 delas ou uma delas? Nessa época aí, o que eu mais fazia era pedalar. E aí eu treinei esses 4 meses. E aí eu confesso a você, Júlio, que para mim foi um divisor de águas ter feito o Ironman. Por quê? Porque o Ironman me apresentou um outro esporte. O Ironman me apresentou um esporte que eu estava inserido numa competição que tinha largada, tinha adversário, tinha número, tinha categoria, tinha tudo isso. Tinha disputa da vaga para ir para o Ironman. Eu não estava nessa disputa, mas existia, então isso... E pela primeira vez eu larguei uma prova sem me preocupar com o pódio. Eu fui forjado no esporte competitivo e de rendimento. Até 2001, eu nunca participei de uma competição onde eu tivesse como meta a participação. Estar ali e completar a prova. Não. Eu nunca tinha vivido essa experiência. E foi muito legal. Porque, por exemplo, eu tenho 2 grandes amigos, Vicente Saraiva e Bruno César, Bruno Careca, que estavam ali, na mesma categoria. E que estavam numa pegada de tentar a vaga para o Havaí. Só que a gente passou a vida inteira competindo um contra o outro. E aí, nós saímos da água próximos, só que eu saí um pouco da frente, e eles me passaram, e já na primeira volta do circuito, eles já tinham aberto uma distância muito grande de mim no ciclismo, e aí quando nós nos cruzamos, no retorno, sem eles voltando e eu indo, surgiu em mim a vontade de gritar, eles estavam no mesmo, bem próximo, eu gritei para eles, torcendo e os incentivando. E eu me lembro que aquilo urgiu de mim de uma forma muito natural. E que logo depois que eu fiz aquilo, eu falei, nossa, eu torci pro meu colega, beleza, mas ele é meu adversário. E eu fiz isso a vida inteira contra ele. Eu nunca torci pro meu adversário, meu amigo, dentro da prova. Competindo contra ele. Muito bem. A corrida foi um desafio, meu amigo. Rapaz. Meu 42, né? Nós tínhamos um grande atleta em Brasília chamado Alexandre Adler, que o apelido dele era Pé de Chumbo. Ele pedalava muito, ele era demais no ciclismo, mas não corria bem. Nesse dia, eu achei que eu tinha chumbo no pé, cara. Eu achei que eu tinha chumbo no pé. Eu dei a vida para chegar, e eu me lembro que na chegada, eu não sei se está assim lá ainda, mas nós passávamos, porque a maratona é 42 quilômetros, 195 metros, né? Então, passava aqui no 39, 38, aí tinha que
E a chegada estava aqui, ó, numa curvinha aqui, ó, que o pessoal ia, voltava e virava nessa curvinha e pegava um tapete vermelho ali daqueles metros finais. Só que você passava aqui e ouvia: Júlio, de Tumbiara, quanto tá morto, eu já escuto o cara, você falou, pô, ainda tem que ficar 3 quilômetros, né? Aí passava ali, aí fui no retorno, voltei. Cara, quando eu vi aquela linha de chegada, meu amigo, que emoção, cara. E aí vem aquele negócio que a gente tanto via, a gente via nas fitas VHS, na Triathlete, que era a revista que a gente comprava no aeroporto, porque não tinha internet, então a gente tinha que pegar as revistas que só vendia na banca que tinha ali, material gringo para saber quem eram os caras e tal. E ali a gente via muito sobre o Iron Man, né? Porque Conan já era uma realidade, né? E eventualmente algum programa que passava na TV a cabo, mas a TV a cabo, por exemplo, era difícil. Meu pai, ele não aceitava TV a cabo na nossa casa. E ele tinha condição, mas ele não aceitava, que ele falava que a gente já tinha muito o que dispersar. Então a gente tinha que praticar esporte e estudar. Entendeu? Então não ia ter TV a cabo na nossa casa. Então a gente tentava ir para casa de amigo que tivesse, esporte TV, essas coisas, né? Então, cara, eu me emocionei muito, assim, eu me emocionei muito quando eu cruzei a linha de chegada. Confesso a você que as lágrimas desceram, mas por uma alegria que para mim era inédita. E não era o completar o Ironman, era completar um triatlo. E eu confesso a você, cara, que isso me melhorou, não só como pessoa, não só como esportista, mas me melhorou como professor de educação física. Porque por mais que o repertório teórico abranja todas as possibilidades de capacidade atlética, a gente estuda as dificuldades que o sedentário, o indivíduo com sobrepeso, que os menos aptos e menos atléticos, mas eu nunca soube, por exemplo, o que é subir uma escada e sentir as pernas arderem. Eu vou sentir a perna arder se eu subir correndo 15 andares de escada. Mas eu não sabia o que era isso. Então, quando você vai envelhecendo, adoece, passa por um perrengue, você começa a revisar seus valores. Naquele momento, eu revisei qual valor? O esporte participação e o esporte alto rendimento. Eu, desde pequeno, fui forjado para o alto rendimento. Eu não conhecia o esporte participação. Eu me lembro que a primeira medalha que eu tenho de natação é uma medalha de bronze, que é de pano. Nessa época, a gente não tinha os festivais de natação como hoje, que todo mundo sai com a medalha, todo mundo sai com o certificado. Eu acho legal. Você saía premiado ou não, subiu no pódio ou não. Então a meta era essa. E aí, de repente, eu faço Ironman e eu não subo no pódio. Mas o desafio foi tão grande, foi tão emocionante, que eu falei assim, nossa, cara, é o mesmo esporte, mas para mim está parecendo que é outro esporte. E aí, a partir desse momento, de ter participado do Ironman, eu continuei fazendo outros esportes. Até voltei a fazer, eu fiz umas provas de triatlon de revezamento, fiz meio Ironman, só que eu tive alguns problemas no joelho, a carcaça já estava reclamando, da corrida principalmente, e eu fiquei mais pedalando, porque eu gosto muito de nadar, mas eu gosto muito de andar de bicicleta, entendeu? E aí eu fiquei muitos anos
como amador mesmo. Só pedalando, pedalando. E aí eu começo a enveredar pelo ciclismo master. E aí eu começo a treinar muita gente. E daqui a pouco eu tinha uma equipe de ciclismo master. Eu fui contratado por um cara amigo, Biagio Santoro, que tinha uma empresa como é que chama? De recicláveis, de metal, de plástico, e ele bancava uma equipe, me pagava salário, bancava os atletas, uma equipe top, e eu viajava com esses caras e dava treino, muito envolvido com o ciclismo master. Cheguei a competir algumas vezes, mas sempre assim, nunca mais eu voltei para o esporte de alto rendimento. Nunca mais. Competir foi ali em 98, foi a última competição. Para valer mesmo, assim, com aquela dedicação, 98, e com uma dedicação parcial, o Ironman e alguma coisa de ciclismo nos anos subsequentes. Vez que, em 2014, eu passei por um problema da vida, né? Todos passamos, e eu fiquei em um momento ruim, né? De cabeça, assim, né? E eu trabalhava numa universidade particular, eu era coordenador do curso, um curso com quase 1.000 alunos de educação física, e eu estava finalizando o meu doutorado em educação física. E aí, cara, eu não estava num momento muito legal. E o que acontecia? Eu saía para pedalar, eu voltava pior. Por quê? Porque o ciclismo, ele te permite uma introspecção. E isso é muito perigoso. E aí eu tomei um susto. Eu na estrada, eu sou de uma geração que não usa musiquinha para pedalar. Eu acho super perigoso. É super perigoso. Fica a dica aí, ó. Não vai de jeito nenhum. Não pedalem na rua com musiquinha. Na época era o Walkman, né? Hoje é iPhone, sei lá. Eu estava pedalando e num momento de introspecção e um pouco de tristeza, eu perdi um pouco a direção e quase fui atropelado em alta velocidade. Não me mantive no canto ali. Ciclismo já é perigoso, né? Eu fui atropelado 3 vezes na minha vida atlética, mas nenhuma, digamos assim, gravíssima. Tive luxação, fratura, mas nada como outras situações de amigos que nós perdemos e paraplegias e coisas do tipo. Mas eu voltei para casa assustado. Eu falei, cara, isso não tá me fazendo bem, eu vou passar um perrengue. E aí, cara, acho que por 2 semanas, eu não fiz nada. Eu não corri, eu não nadei, eu não joguei frescobol, eu não fiz nada. E aquela cabeça que estava mal piorou ainda mais. Aí, eu tinha um projeto de extensão na universidade que eu era o gestor e que nós tínhamos várias modalidades. Senta na minha sala o Rafael Gouveia, que era um estagiário nosso do projeto, que estava no final de curso e que ele estava cumprindo parte do estágio dele dentro do projeto de extensão, dando aula de jiu-jitsu e judô na universidade, para a população universitária e para a comunidade. Aí ele falou assim, professor, você não está bem. Eu olhei para ele assim, como assim, Rafael? Ele, você não está bem. Provavelmente porque ele já teve aula comigo, 3, 4 disciplinas ao longo de 4, 5 anos de curso. Eu falei, não estou bem, vamos lá fazer jiu-jitsu? Aí eu falei, não. Ele, vamos lá. Eu falei, não gosto disso, não pratico luta. Aí ele, vamos lá. Não sei por que casado eu fui. Adorei, Júlio. Foi, né? Adorei. E o que mais me marcou foi que eu fiquei ali uns 40 minutos e eu não pensei nos meus problemas.
Pela simples razão que você tem um adversário na tua frente. Não tem como, né? Você não pensa, cara. Isso é um fenômeno, é um efeito, uma coisa muito legal, né? Isso foi em 2014. Cara, eu gostei tanto daquilo que eu comecei a ir nas aulas. Comecei e não saí mais. Foi em 2014? 2014. Primeira aula. E não saí mais. Até porque eu era o gestor do projeto, né? Era eu que mandava liberar, bota tatame lá, bota tatame pra cá, não sei o quê. Aí eu continuei, pedalo, nada, corro de leve e faço jiu-jitsu. Em 2017, um amigo meu, eu sou Marcelo Rocha, trabalhamos juntos na educação física, ele lutador de jiu-jitsu, malhador, aí começou a pedalar, fazer aula de spinning, inclusive pedalou comigo na academia, quando eu dava aula em academia. Ele se desenvolveu no jiu-jitsu, abriu uma academia, uma franquia da Hillion Gracie Academy. E aí o que aconteceu? Ele falou, pô, vem aqui na minha academia e tal. Aí eu fui na academia dele, né? Aí eu tava lá, fui fazer um treino. Quando terminou o treino, ele falou assim, Renatão, isso aí não tá certo. O que não tá certo? Essa faixa branca aí. Tá. Mas é que 3 anos depois... Lá no projeto a gente não tinha equipe, não tinha doutrina, não tinha processo de graduação. Aí passou umas 2 semanas e ele me liga. Ô, Renatão, vem treinar aí de novo. Aí eu falei, vou. Quando eu chego lá, com quem que eu me deparo? Com o Rafael Gouveia, que era o professor do nosso projeto. O que o Rafael está fazendo aqui, né? Eu não sabia que eles se conheciam. Beleza. Quando terminou o treino, Renato, vem cá, faixa azul. Aquilo foi uma surpresa para mim. Eu não esperava. Na verdade, eu nem sabia o que era. Para falar a verdade. E aí recebi diploma, meu nome, tudo. Aí tive que entrar lá na CBJJ, fazer o registro. Você fez o registro? Tenho tudo. Diplominha, faixa azul, não sei o que, tal. Aí beleza, cara. E continuei treinando, foi em 17. Aquilo mexeu comigo. E pouco tempo antes disso, eu inventei de me inscrever no Campeonato Brasiliense de Jiu-Jitsu. E eu lutei o Jiu-Jitsu, o Brasiliense. E fiquei em terceiro na categoria. Duríssimo. Cara, foi super legal, cara. Aí eu perdi uma luta de muito, assim, Júlio. Eu perdi a primeira luta. Tipo assim, eu apanhei tanto, cara. Foi tipo, sei lá, 26-4. Foi um absurdo. Eu me lembro que eu saí, cara, eu achei que eu ia morrer, cara. Aí o Rafael já tinha formado, e aí quem tava lá era o Sequim comigo. Ele falou assim, cara, fica feliz que não foi finalizado. Eu falei, não tem o lado positivo da vida, né? Positivo, né? Eu falei, pô, legal. Aí eu fui pra segunda luta, perdi. Aí a terceira luta eu ganhei, ou o contrário. Foi uma coisa assim, fiquei em terceiro. Fiquei super feliz, aquilo mexeu comigo. E aí eu recebi a faixa azul, aí mexeu mais comigo ainda. Aí eu falei, cara, agora eu preciso entrar na minha academia. Pra valer. Aí quando foi início de 2018, entrei na academia e comecei a treinar na academia Cícero Costa. E aí foi legal. E aí eu comecei a me desenvolver no jiu-jitsu, sim, fui melhorando. E aí em 2019 aconteceu uma coisa horrível, cara. Lá na academia tinha um camarada muito grandão, lutador de boxe. E ele é aqueles caras meio fanfarrão, assim, sabe? E aí, treinando com ele, eu caí
na guarda, ele na minha guarda, né? Só que eu caí com o pescoço dele laçado. E ele é um cara muito grande, com mais de 100 quilos. E esse cara pesou em cima de mim. E eu não percebi que ele apagou. E ele era faixa marrom. Tem, às vezes, essas coisinhas que o cara não quer bater, né? Então, ele apagou e eu não vi. Eu realmente não vi. O peso está em cima de mim. Eu não tenho nem 70 quilos. Entendeu? Só pesando. Só pesando. E aí eu escutei um grito assim, para. Quando eu parei, tiraram ele, caiu pro lado, a boca já meio espumando e o cara não voltava. E perna pra cima, e tapa na cara e nada do cara voltar. E quando esse cara voltou, o olho dele parecia que ia sair do rosto, cara. Uma situação muito estranha, que não mexeu muito comigo. Acabou o trem, lá. Quando foi na quinta-feira, isso foi na terça. Quando foi na quinta-feira, eu não tava legal. Aquilo me fez muito mal, não fui treinar. Quando foi na terça seguinte, eu cheguei lá e eu não vi do sensei nenhuma preocupação em tratar, em problematizar o fato, o que havia ocorrido. Né? Eu não vi uma conversa sobre isso. Mas, enfim, começa a treinar. E lá nessa academia, especificamente, tinha uma cultura de que menos graduado não chama mais graduado para treino. É sempre o inverso. E aí, o meu apelido lá era Gigante. Por quê? Porque eu era o menor. E era um horário, tarde da noite, que ia mais a galera mais velha. Então, um cara mais velho tende a ganhar peso, são os caras grandão. E eu era o Gigante. Aí eu escutei assim, vamos lá, Gigante. Esse camarada. Cara, quando ele pegou no meu kimono, eu vi que ele veio com uma... Como eu vou te falar? Uma maldade diferente ali, uma energia diferente. Uma energia a mais, sabe? Muito bem. Aí a coisa foi desenrolando, eu fechei a guarda nele, ele levantou e ele atacou minha perna numa botinha em pé. Só que ele deixou o corpo cair para trás. Ele largou o corpo para trás. Então imagina, eu tomei uma botinha do alto, porque ele abriu minha guarda, e ele caiu para trás rodando. Nossa Senhora! Meu joelho, pau! Aí eu rompi ligamento colateral medial, tendão patelar, foi um estrago no joelho. Isso foi pré-pandemia. E aí, resumo da ópera, entrei na pandemia sem poder fazer nada. E aí foi aquela cirurgia, lamúria toda. E aí eu sentei com o cirurgião. O cara falou, olha só, você não rompeu cruzados. O colateral medial não é o ligamento principal. O tendão patelar foi parcial. Só que nessa época eu estava treinando muito bem. Por incrível que pareça, eu estava treinando bastante musculação. Ele falou assim, não rompeu por fraqueza, rompeu por excesso de tensão. Eu acho que dá para você treinar, você ir no tradicional. Fisioterapia, tratamento. Cara, teve um mês que eu gastei R$3.000 de fisioterapia. E eu fiz isso. E tá aqui, tá rompido até hoje. Mas eu vou te falar que eu acho que é o bom do jiu-jiteiro, passei. Pois é. E é engraçado porque entrou a pandemia, aí eu fiquei sem treinar, né? Quando voltamos da pandemia, vou retomar o jiu-jitsu. Jiu-jitsu é um negócio que eu gosto, mas eu também amo pedalar, gosto de correr, sou apaixonado por nadar. E eu te digo que hoje eu sigo fazendo tudo,
voltei a fazer jiu-jitsu, entre altos e baixos de saúde, mas eu me classifico hoje numa coisa que a literatura científica do Sport Science chama de multidisciplinas, né? Ou multiatleta, né? Então eu me vejo com um background de triatleta, forjado na natação, oriundo do esporte de rendimento e hoje um multiesportista que está voltando para as competições, só que agora já no Master 3, né? Master. E é isso, não sei se me alonguei muito, mas basicamente a história de esportista Cara, é show, essa. show. E agora, o que você projeta para os próximos anos? Porque temos alguns longos anos de jiu-jitsu aí ainda pela frente. Temos, ó, já tá o quê? 2 graus na azul? 4 graus na azul. Tá próximo, a faixa roxa tá próximo. Surgiu aquele desejo de fazer um triatlonzinho. Pois é, cara. Várias coisas surgiram na minha vida, inclusive você, né? Por quê? Porque eu me mudei para Itumbiara, né? Enquanto eu passei no concurso, vim trabalhar aqui e estou aqui há um ano e meio. E eu tive a grata satisfação de te conhecer quando eu estava montando o projeto de extensão de natação na Universidade Estadual de Goiás, aqui em Itumbiara. E você me procurou lá, e desde então a gente vem interagindo. E aí você falando de triatlon, eu acompanho triatlon o tempo inteiro. Então eu sei das coisas que estão acontecendo no triatlon e tal, porque eu consumo esporte como entretenimento em casa e tal. Mas eu não estou praticando. Mas aí, interagindo com você, me deu vontade de fazer um triatlo, entendeu? Então, a gente meio que combinou, né? De fazer um triatlo e já tá aí ano que vem. E vamos para cima desse projeto. Sim. Vamos para cima, né? Eu tenho a ideia de fazer algumas outras competições envolvendo ciclismo, mas nada, uma meta muito grande. Entretanto, o jiu-jitsu é um negócio diferente, né? E aí o jiu-jitsu também está me motivando a competir. Eu até me inscrevi no Campeonato Brasileiro, que teve há um mês atrás. Só que cheguei lá... 0 lutas. Pô, não lutei, fiquei super frustrado. A categoria é que eu sou até 50 anos, até 70 quilos, faixa azul. Aí cheguei lá, não tinha ninguém. Aí eu tentei me inscrever para lutar no... que é todo mundo, né? No absoluto. Mas não deixaram e também tinha que pagar outra inscrição e tal. Mas, de forma geral, foi uma ótima experiência. Primeiro para eu conhecer mais de jiu-jitsu, entender melhor a pontuação. Aí eu fiquei com a galera da nossa equipe, que eu adoro, que é a USGO. Eu adoro essa equipe. Cara, eu fui recebido de uma forma, assim, maravilhosa. É USGO e eu não vou mais sair diferente, né? Eu não vou mais sair de Itumbiara, eu vou ficar aqui, então é na USGO que eu vou ficar. O mestre Arthur, o Murilo, o Paulo, é com eles que eu vou seguir. Com você também, você sempre me dá umas aulas iradas lá de jiu-jitsu. Então eu pretendo competir no jiu-jitsu, pretendo competir no triatlon, tanto normal quanto cross, mas nessa condição meio aspira, né? Divertindo, né? E seguir me desenvolvendo no mountain bike, no surf e no skate, que são coisas que eu também gosto praticando muito. todos. Praticando tudo e me divertindo, porque esporte é bom demais. Fantástico. Valeu demais. Bate-papo muito bacana. Agregando aí para a galera um pouquinho da sua história, que tem muito mais ainda nos bate-papos aí que a gente faz pós-natação, bike, tem muito conteúdo, mas show demais, fico feliz pela a contribuição, pela a participação.
E é isso. Valeu. Beleza. Muito Valeu, bom. Alex. Obrigado.